Sejam todos muito bem-vindos ao segundo episódio desse podcast, que agora tem um nome. Finalmente. Definimos um nome. As coisas vão aos poucos, mas não demorou, né? Já tá no segundo, então tá bom. Exato. O importante é que a gente tá gravando. Então vamos começar brindando aqui o nosso cafezinho, né? Saúde. E a gente vai começar a bater um papo aqui hoje baseado em algumas verdades sobre marketing, né? Verdades e realidades sobre marketing. Muito bem, eu achei um artigo aqui, eu não mostrei esse artigo pro Bruno, tá? É um artigo novo, lançou acho que essa semana, da Harvard Business Review, e ele fala sobre verdades de marketing que mudaram depois da pandemia, ou seja, fatos que a gente tinha como grandes certezas de marketing, e que depois da pandemia, depois desses 2 anos aí meio caóticos que a gente está vivendo, o pessoal está repensando e as marcas estão trabalhando de uma outra maneira. Eu acho engraçado porque a gente tá num momento onde a maioria dos papos, principalmente aqueles que acontecem no elevador, eles giram um pouco em torno da pandemia, então é inevitável que esse podcast acabe sendo até um mini diário de pandemia, né? Porque Verdade. Mas eu converso com as pessoas o tempo inteiro e os termos que eu mais ouço porque antes da pandemia eu fazia tal coisa. Então agora com a pandemia eu já não sei como vai ser. Né? Agora uma promessa que eu faço para todos vocês que estão ouvindo é nós não vamos usar o termo que eu não aguento mais novo normal. Não, pelo amor de Deus. Chega, isso ficou quando nasceu e morreu em 2020. Não, chega. Eu acho não que aguento tentaram, mais esse né? termo. Sim, tentaram fazer pegar. Tentaram marketear justamente o termo. Isso, aí viram que depois que voltava a abrir, todo mundo voltava pra vida como era antes. A mínima abertura. Não, e ele chegou num momento meio ruim, né, também, né, se for pensar, porque era um momento onde todo mundo tava super preocupado, né, tipo, nossa, eu vou ter que trabalhar em casa, eu não sei como é que vai ser, eu não sei o quanto isso vai impactar na minha vida, o quanto isso vai impactar nas minhas finanças, na minha saúde, na minha família, e agora eu tenho que me preocupar com um tal de novo normal. Não, já superamos o novo normal, gente. Exato, chega. Mas a gente vai falar de algumas coisas que de fato mudaram, né? Mudanças aconteceram durante a pandemia, acho que ninguém pode negar isso. E tem esse artigo aqui, legalzinho, com algumas coisas, algumas verdades sobre marketing que mudaram. Então, Quantas verdades? Esse é importante. O artigo tem 10, mas eu acho que para nossa conversa ficar legal aqui, a gente passa por umas 5, pelo menos. Né? Tá bom. Se a gente falar rápido, a gente vai pra sexta. Ok. Muito bem. Então a primeira aqui já é bem provocadora, né? Eu vou estar traduzindo aqui no momento, conforme eu for lendo, tá? Mas a primeira é: o marketing começa em conhecer o seu consumidor, tá? Essa é a antiga. Tá. E agora, o que eles estão falando é: o marketing começa em conhecer o seu segmento de clientes, o seu segmento de consumidores. Muito na linha do marketing digital, que agora os negócios físicos passaram a ser negócios online. Mais obrigatório ainda. E você tem uma tarefa importante, que é segmentar os seus clientes. Por quê, né? Por quê? Né? Porque exatamente, você tem ali antes, era fácil, né? Você costumava ter ali, qual é seu cliente? Se você vamos pegar uma loja de exemplo, uma Cavaleira, uma loja de roupas ou uma reserva, né? Você tem ali um cliente jovem, né? Na sua maioria ali pessoas de 20 a 30 e poucos anos, com poder aquisitivo classe média alta, né? E só isso bastava você saber, e aí você direcionava, né? Tudo, sua comunicação para esse pessoal. Você fazia uma comunicação porque você tinha que atingir quem estaria ali naquele momento, talvez passando na frente da sua loja, né? Ou se você for para um meio de comunicação tradicional, né? Você impactar quem está assistindo uma televisão naquela hora e você atingir justamente esse público. Quando você vai pro digital... Só isso não basta. Não basta. Poxa, pro digital tem tanta coisa. Basicamente, pro digital, o que importa é você tem que conhecer bem o comportamento digital do seu cliente. Onde eles estão? Eu acho que esse é o ponto, né? Porque assim, tudo bem, eu posso fazer a comunicação ou as estratégias, ou, né, as táticas de marketing como eu sempre fiz, e tudo bem, elas funcionam de fato, mas se a gente quiser um pouco além ou se aprofundar um pouco mais, a gente consegue achar já esses clientes, né, no meio digital, eles já estão lá.
Eles já fazem parte daquilo, eles já seguem algumas marcas, eles já seguem alguns influenciadores. O que eu quero é descobrir onde o meu grupo de clientes, antes de eu querer que eles me sigam, ou querendo que eles engajem com a minha marca, onde eles já estão. Para eu poder dar o tchauzinho lá para eles e falar, oi, eu também existo. Você basicamente, o seu cliente, ele tá ali navegando na internet, né, usando os aplicativos virtuais que ele estiver usando. É ótimo, né? Aplicativos virtuais é ótimo, né? Qual aplicativo que não é virtual, né, hoje em dia? Se é aplicativo, via de regra, é virtual, gente. Mas... Novidade. Mas a pessoa está lá usando seus apps, né? E você vai, essencialmente, interromper o uso daquela pessoa com anúncio, né? Então, você precisa ter algo ali segmentado, muito bem segmentado, entender onde é que essa pessoa está ali, em que momento que ela está olhando para a tela, para que você possa colocar o seu anúncio ali no meio da tela dela. Eu estendo até que não é só anúncio, né? Eu acho que é óbvio que o anúncio ele é essencial, ele vai entrar junto. Mas se você souber onde ele está, você pode se comunicar com ele no local onde ele está. Exato. Né? Você pode começar a criar essa relação ali, né? Porque a gente sabe que relacionamento é muito importante. Né? Mas antes o relacionamento ele funcionava de uma maneira diferente. Você tentava fazer esse relacionamento a partir do momento que ele entrasse ali em contato com a plataforma na qual você está, né? Ou na tua página. Né, na página da sua marca, ou se você é um influenciador, na página lá da sua pessoa. Né? Então você esperava ele chegar para começar a se relacionar com ele. Né? Mas hoje isso está se estendendo a você encontrar esses agrupamentos de clientes que são seus já, né? Em tese, esse é o teu alvo, e você poder ir lá e se comunicar. Anúncio é uma maneira de se comunicar com ele, né? Você vai impactar ele ali, mas você pode realmente ir no lugar onde eles já estão e conversar com eles. Você pega um exemplo, né? Se eu sou um fabricante, vamos supor, de preservativo. Meu público também é um público jovem? É um público jovem. Vou anunciar ali no intervalo de alguma partida de futebol? Ou eu vou anunciar num aplicativo de relacionamento como o Tinder? Né? Exatamente. Onde que tá? Em qual modelo, qual desses modelos eu segmento mais meu cliente? E como que eu converso com eles no Tinder? Se eu sou uma marca de café, eu anuncio nesse podcast. Estamos falando tomando café. Olha só. Exatamente. Bom, eu imagino que os nossos clientes da Inovster todos tomam café, né? Sim. O que a gente mais faz é chamar os clientes ou tentar conversar com eles justamente tomando um café. Não, né? assim, isso é via de regra do mundo corporativo. Reuniões com menos de 30 minutos, elas se chamam café. Café. Você não fala, vamos marcar um call de 10 minutos. Não, vamos marcar um café. Eu pergunto pra mim mesmo, assim, porque quando eu vou numa reunião que não tem café, eu fico até meio triste às vezes. Não, o café é o combustível do mundo corporativo. Às vezes você chega na reunião do próprio, na empresa do próprio cliente ali, e enquanto não chega a pessoa ali, às vezes, pra falar, você aceita um cafezinho? Eu fico ali só esperando. Quando é que vai entrar alguém para me oferecer um cafezinho aqui? Inclusive, o fabricante de café que estejam escutando isso, tá aí um nome que vocês podem usar. Pois chama de Business Gasoline. Seu próximo blend de café. Business Fuel. Bom, vamos para mais uma outra aqui. Um outro que eles falam é... Essa aqui é legal, quero ver quais são as suas opiniões sobre ela. A antiga era, você está competindo contra seus competidores. Óbvio. Né? Claro. Mas a nova é, você está competindo contra a melhor experiência que seu cliente já teve. Isso é muito interessante. Isso é extremamente interessante. Porque vamos supor, já que a gente estava na analogia do café, vamos falar de café. Ok. Né? Então assim, você podia pensar, por exemplo, temos um café ali de consumo do supermercado, né? E a marca do supermercado lá, comum, de consumo, baratinha, ela está competindo versus aquela marca que fica do lado dela na prateleira. Só que se eu comprar um café desse e vier fazer em casa, e eu não vou comparar esse café contra o outro da prateleira. Eu vou comparar contra esses aqui que eu tenho, que são cafés de especialidades, cafés bons, tudo mais. E eu vou tomar aquele café e vou falar, putz, não é o que eu estava esperando. Não é isso que eu queria. Então, automaticamente, eu estou comparando qualquer experiência que eu tenho versus a melhor. Eu acho que... Eu tenho até uma moda que é super interessante. Agora você começou a falar do café, eu lembrei de outra coisa que não é café, mas é bebível também. Uhum. E
E para mim representa muito isso, assim. E já representava isso antes da pandemia e talvez agora a gente veja isso se representar ainda mais. Mas com cerveja, cara. Pensa só em cerveja. Antes, cerveja era cerveja, né? Eu gosto de cerveja, então cerveja é cerveja. Se tiver cerveja, para mim tá bom. Quando vieram as marcas artesanais que, querendo ou não, traziam ali uma experiência de tomar cerveja diferente, porque você tem uma parte degustativa muito maior. Né? Então você tem a cerveja mais pesada, a cerveja mais leve, a mais amarga, a mais suave, a mais escura, né? Que é mais torrada, a mais clara. E a partir do momento que você entra em contato com essa experiência, né? Como é que você entende ali o pessoal, por exemplo, de uma cervejaria grande, uma Heineken, uma Ambev, que olha para isso e fala, bom, eu não vou competir agora mais só pensando em ter meu produto em grande quantidade na prateleira. E também não mais em preço. Né? Exato. Que essa era a forma antiga de competir. Eu preciso competir com o meu concorrente. O meu concorrente ele tem o preço tal, ele tem tais canais de venda, eu vou tentar ampliar minha presença nesse canal de venda e tentar competir legal com o preço. Só que o ambiente digital colocou muitas marcas pequenas, mas que sabem segmentar seus clientes, exatamente, em pé de igualdade. Exatamente. Então, assim, em termos de presença, pô, você pega aquela micro cervejaria que tem um branding bonito e tal, ele já consegue ali, pelo menos, aparecer bem mais do que ele parecia antes, porque antes parecia só em PDV, né? Você pega a cerveja, era assim, que nem Coca-Cola, né? Pô, você chega lá na gôndola, tem 1 milhão de Coca-Colas. É assim, você vai acabar pegando a Coca-Cola. Se tiver pouca Pepsi, você nem vai olhar pra Pepsi, né? Enfim, mas também para não me alongar, para não perder o foco da ideia. Mas quando essas experiências começaram a aparecer, e querendo ou não, as cervejas artesanais elas são bem mais caras, e elas são bem menos presentes nos principais PDVs, né? Você vai num Pão de Açúcar, você vê bem menos artesanal do que você vê de prateleira da Heineken. Então, assim, e de qualquer maneira, você começou a ver Ambevs e Heinekens lançando modelos mais artesanais, de puro malte, com mais lúpulo, com menos lúpulo. Por quê? Porque a galera começou a ir atrás da melhor experiência. Sim. Então, a Heineken e a Ambev tiveram que deixar de olhar para a concorrência, como era antes, de preço, de quantidade, talvez até da melhor lata, dos tamanhos diferentes, vai falar, não, eu preciso bater a experiência que essa galera tá trazendo. Sim, eu acho que tem uma frase que representa muito, e que, claro, a pandemia fez isso explodir, é aquela frase que fala que o gosto não retrocede. Paladar, né? Paladar não retrocede. Eu acho que pode explodir para gosto, assim, tanto você pode falar de carro, roupa, enfim, qualquer bem de consumo, né? Quando você vai ali, você entra em contato com alguma coisa que é melhor, que é mais refinada, que te traz uma boa experiência, você não, quando você volta pro básico, você não tá mais comprando o básico versus o básico. Você levou a barra, aí você tá vendo aqui por cima agora. Quando Exatamente. você olha pra baixo, você fala, tá, eu posso até pegar, mas não vai ser a mesma coisa. Exato. Né? Exato. E você compara com aquilo. Então a marca tentar superar a última boa experiência que o cliente teve é fundamental. É fundamental. Não, e até às vezes de si próprio, né? Sim, às vezes você mesmo já forneceu a melhor experiência possível. Você precisa extrapolar isso. Nossa, o que eu vejo muito, por exemplo, o Apple, né? Eu vejo muito isso, né? Porque assim, eles tiveram um ápice de criação de produto, desenvolvimento de produto em determinado momento, né, da história da Apple, né, que eu imagino que foi quando foi realmente criado o iPhone, né, você teve o ápice ali, né, eles fizeram uma revolução. Já foi uma do iPod, né, mas do iPhone foi ainda maior. Exato, e mesmo os notebooks, MacBooks e por aí, e eles passaram ali depois por um momento, até pós Steve Jobs, de muita mudança ali, talvez na estrutura mesmo de liderança da empresa, onde começou, eu imagino, que começa a ficar difícil de você bater a própria experiência. Sim. Né? Porque aí você já não está falando mais de concorrente, de você entrar no mercado, tentar ver qual que é a melhor experiência que tem frente a todo mundo que está
interagindo com aquele mesmo mercado, mas não, você olhou para sua empresa e falou, eu fiz tão bem feito na última que qualquer... tá difícil de esperar. Pô, e qualquer coisa que eu lançar que for pior, cara, é ladeira abaixo. É ladeira abaixo, exato. Né? Porque a galera vai olhar e falar, nossa, olha esse telefone porcaria que a Apple lançou agora novo, e só porque eles colocaram 3 câmeras a mais agora, eles, sabe, pô, o Xiaomi XYZ é muito melhor, né? Então, deve ser complicado quando você chega nesse momento de como é que eu bato a minha própria experiência. Sabe um segmento que eu fico imaginando que vai precisar muito se reinventar no pós-pandemia? Educação. Nossa. Porque, cara, tem muitas e muitas e muitas faculdades, acho que eu não tô direcionando aqui a ninguém, mas acho que todo mundo que fez faculdade sabe, tem aulas e às vezes tem um cara falando lá na frente que você, se der muita sorte, você consegue ler o livro e entender alguma coisa que ele falou ali. E você tá agora com cursos online disponíveis, poxa, às vezes o cara consegue ter acesso a um curso do MIT, de Harvard, que é tudo bem pensado, filmado, com take, com corte certinho. E aí, como é que o cara lá na sala de aula vai fazer pra competir contra essa experiência? Não, e acho que esse exemplo é fenomenal, cara, porque antes você tava falando de uma coisa que a gente já tava num momento de obrigação da sociedade, né, de você precisa estudar para você fazer parte da cadeia ativa da população, né? Então você precisa arrumar um trabalho e a tua vida ela vai crescer em todos os aspectos intelectuais ali de família, de amigos, de trabalho, enfim, por aí vai. Mas tudo como obrigação. Então, assim, muita gente ainda não tinha aquela percepção, aquela sensação de eu tô fazendo isso e isso é uma experiência que eu vou julgar. Então não tinha um julgamento, você tá fazendo aquilo por obrigação, é que nem pra escola, quando você é pequeno, você é criança ali e você não toma a decisão como criança de falar, então, eu vou pensar aqui em qual escola eu vou estudar, porque eu vou ver qual que me deixa mais feliz. Não, você vai lá por obrigação, provavelmente a que tá mais próxima lá da sua casa, né? E a faculdade também depois acaba querendo ou não sendo aquela que o mercado diz que é a melhor, aquela que promete mais empregos. Se você for ver, comparar com o exemplo da Heineken que a gente deu, tudo parecido. Então as faculdades começam a competir ali por preço, por qual que formou mais profissionais conceituados, qual que garante mais empregos. Então aquela competição normal, como qualquer produto compete. E agora você começa a ver algumas escolas, alguns cursos, algumas empresas que fornecem curso, colocando experiência além da obrigação do ensino, né? Porque a obrigação do ensino, ok, todo mundo busca, né? É isso, ponto final, eu preciso adquirir mais conhecimento, ok. Agora, se eu vou usar a melhor plataforma, aquela que vai me engajar mais, aquela que vai realmente fazer naturalmente eu trabalhar em equipe. Pô, e a gente vê escolas novas, não escola, eu vou tentar não usar o termo escola, mas cursos assim com experiências incríveis de você aprender já tendo um contato com o CEO de uma empresa, você aprender, às vezes até fazendo visita, um tour numa empresa, e você tendo todo aquele contato que às vezes um mini curso de 1 ano que você faz online tá agregando muito mais do que 4 anos de universidade. Vamos supor que um aluno de gastronomia tá lá vendo a aula do professor, e o professor tá lá dando aula e fala, mas professor, eu fiz um curso na internet do Gordon Ramsay e ele faz diferente. E como é que o professor vai bater nisso, né? Tem um cara que é a maior celebridade do mundo, um baita do influencer, reconhecido, famoso, mais famoso do que o professor, obviamente, né? E ele me ensinou a fazer diferente. Pois e aí? Eu Como acho é que você vai responder a isso? Você tem algumas profissões antigamente, se você é médico, eu acho que você deve até concordar com isso, porque tem algumas profissões que ainda tem aquele órgão por trás que assina, né? Que te aprova como profissional daquela profissão.
Né? Então, hoje você é médico, você tem ali o CRM que fala, ok, esse cara é médico mesmo, tá? Pode ficar tranquilo. Não que na pandemia isso esteja valendo muito, porque todo mundo tá escutando opinião médica de não médicos, né? Mas não, tudo bem. Não, todo mundo é médico essas horas. Por favor, sigam as orientações médicas de profissionais médicos, tá bom? Não vou nem entrar nessa polêmica, gente, não, pelo amor de Deus. Não, só sigam a opinião médica do médico. Eu não tô simples. Eu não tô falando pra você vai comprar um móvel, você não vai na loja de piscina. Exato. Né? Você quer tomar um café, você não vai na loja de doce, né? Tipo... Não, mas como isso se estende à vida, à saúde, nossa. Mas enfim, isso diz ainda mais sobre o que a gente está falando aqui. Então, antigamente, tinham menos profissões, as poucas que tinham lá uma associação por trás, né? Que falaria, né? Esse cara realmente estudou, passou nas provas e ele é o profissional dessa carreira, né? Sim. Arquiteto, engenheiro, médico, advogado, né? Que são as tradicionais que ainda possuem isso. Essas são um pouco mais difíceis, né? São bem difíceis, de você hoje, por exemplo, quando você termina lá a escola e você decide seguir uma dessas carreiras que são mais tradicionais, você ainda fica preso, né, pela regulamentação desses órgãos. Sim, então, tem algumas faculdades ali que vão te servir melhor ao propósito de ser aprovado numa OAB, de ser aprovado no CRM, por aí vai. Você precisa ter aquela chancela do órgão para poder atuar, né? Exato. E querendo ou não, as universidades, elas, assim, não tô falando mal de ninguém, né? Pelo amor de Deus. Mas se acomoda um pouco, né? Porque você fala, bom... O aluno precisa passar por aqui. Pode surgir a coisa mais inovadora do mundo, com a experiência mais incrível. Se ela não tiver lá dentro do hall de universidades que formam isso, se não capacitar esse cara para passar numa OAB e etc., tanto fez, tanto faz. Só que quando você vai para o mundo dos negócios, aí a brincadeira começou já a mudar de formato logo no começo, porque você tem poucos órgãos que regulamentam carreiras como marketing, publicidade, administração, empreendedor, né, designer, e por aí vai. Né? São Exato. áreas que se ramificaram em outras 300 mil áreas que criaram aí esse ecossistema todo de negócio que a gente conhece. Então, por esse lado, eu acho incrível. Né? Eu vejo, a gente conhece, não precisa falar muito, assim, a gente pode citar aqui uns 3, 4 mega empreendedores do mundo, que são bilionários hoje, que ou abandonaram a faculdade que estavam fazendo ou nunca fizeram. Exato. Né? Então, assim, isso já diz muito sobre o que é a educação de fato. E você tem, e acho que esse novo modelo de cursos, o online e tudo mais, é um prato cheio para a autoeducação. Total. Né? E é isso, assim, nós médicos tivemos que nos adaptar a isso, tá? E com relação à experiência, quando o Google começou a fornecer muita informação médica, né? E muitas vezes o médico que estava no consultório não fornecia uma boa experiência. Aquele médico só mandava o paciente tomar um remédio e mandava ele para casa. Isso aqui que tem que tomar. E não explicava tudo mais. O que a pessoa acontecia? Confiava mais no Google. Né? E que a gente falou do Dr. Google e tudo mais, que foi super criticado por muitos médicos, até combatido até certo ponto, que não podia ter informação médica se não fosse assinada por um médico. Mas tudo isso se resume a, cara, você no consultório, se o paciente está confiando mais numa página de internet do que você no consultório, Perfeito. Você não está entregando uma boa experiência. Perfeito. Né? Perfeito. Então, acho que as marcas todas vão ter que passar por essa adaptação aí de tem outras experiências rolando, tem outras coisas acontecendo. Se eu quero manter a minha relevante, a minha experiência tem que ser melhor do que a que ele consegue em outros lugares. A palavra experiência, ela toma uma proporção maior agora, uma importância maior, exatamente, com certeza. Exatamente. Vamos lá, vamos para mais uma. Essa aqui é legal. Essa é uma que acontece muito comigo. Vamos lá. A frase antiga. Os clientes, eles esperam que você tenha aquilo que eles querem. Né? Okay. E nesse esperar aqui, eles estão usando hope, ou seja, eles torcem para que você tenha aquilo que eles querem. Tá. Né? A frase nova. Os clientes esperam que você tenha exatamente aquilo que eles querem. É uma exigência, né? Exatamente. Por quê? É muito fácil você buscar produtos hoje na internet. Você tem ali uma explosão. Eu vou dar um exemplo do meu dia a dia para depois falar o que você acha. Eu estava procurando, esses dias, uma capa para caderno. Sabe os Moleskines? O caderninho que a gente levava para as reuniões para anotar? Ele
tem uma... Pra mim aquilo é uma falha de design, ele não tem nenhum lugar pra você colocar uma caneta ali. Ah, ok. Então, o que algumas marcas não fazem? São todos os Moleskines que tem, né? Assim, tem alguns que vêm com elastiquinho pra você pôr a caneta, tá. mas o que eu uso especificamente não tem. Tá. Então, o que? Tem várias marcas de itens de couro que fabricam uma capa de couro que você encaixa o Moleskine e põe a caneta. E eu não queria encontrar uma que só tivesse uma argolinha pra pôr a caneta. Eu queria uma capa de couro que a caneta ficasse no meio, não na borda. Quando ela dobrasse, ficasse bem no meio a caneta. Mas no meio da capa? Isso, no meio da... Quando você fecha. Quando você abre, você tá com a caneta ali. Aí você fecha, você tá queria bem no meio. Que ficasse no meio das páginas mesmo? Não, no meio da capa de couro. Ah, entendi. Né? Então, é uma capa de couro que do lado direito, quando você abre, tá lá seu caderninho. No meio tem a sua caneta. E do outro lado tem bolsinhos para você colocar cartão de visita, esse tipo de coisa. Ok. Eu queria uma exatamente assim. Né? E se você vai na internet, você vai olhar as marcas e eu encontrei uma exatamente desse jeito. Caramba. Exatamente do jeito que eu tava pensando. É uma variedade tão grande e a facilidade de você buscar hoje com o Instagram e tudo mais é tão fácil. Não basta ter só o produto, tem que ter exatamente do jeito que eu quero, porque alguém vai estar fazendo. Não, e é por isso que cada vez mais empresas personalizáveis estão surgindo. Eu acho que é exatamente por isso, né, assim, eu não tenho uma quantidade de clientes que querem exatamente a mesma coisa, né? Mas eu tenho aqui um segmento do meu portfólio que vai te atender independente do que você estiver precisando, né? Então é uma maneira que as empresas estão encontrando para poder fazer exatamente o que eles querem. Mas uma coisa é fato, né? O meio digital facilitou tanto a busca, né? E tantas empresas ao longo dos últimos 10 anos se tornaram tão presentes nesse meio digital, que antes, né, você tinha uma quantidade de empresas que não estavam lá, mas que existiam, né? E você tinha lá algumas empresas que já estavam lá, né? E óbvio que no meio digital era quem acabava se destacando. Hoje não, né? Você tem um aumento de empresas que estão presentes, porque eu acho que a grande maioria já entendeu, né? A gente não precisa aqui dar a dica para as empresas, vocês precisam estar presentes no meio digital. Não, elas já entenderam isso. Exato. Né? Agora elas estão começando a entender de que maneira elas precisam estar ali, né? E essa é uma maneira nova. Você precisa realmente, porque assim, você tem uma chance. O cara clicou em você, né? O cara abriu. Ele é teu cliente, porque se você atingiu ele e ele abriu sua página, sim, ele é seu cliente, né? E eu tô falando só para quem faz realmente a comunicação certa, né? Porque quem não fez, pelo amor de Deus, né? Mas assim, o cara tá lá. A chance que ele tem é de um clique. Entendeu? Ele vai ser exigente. E se você não tiver, o pior, ele vai lembrar que você não tem. Exato. Exato. Você entendeu? Então, assim, você tem duas possibilidades. Ou você vai ser lembrado por ter o que ele quer, ou você vai ser lembrado por não ter. E isso eu acho que é o pior, né? Porque ele não vai voltar. Se alguém perguntar, você fala, nem vai na empresa tal, porque não tem. Ah, mas ele faz isso. Pois é, eu também achava, mas não tem. Então vai na empresa tal, porque a outra vai ter, né? Não, e o mais interessante também é que quando você vai ver o segmento de clientes que a gente falou lá do começo, você podia pensar, mas eu não vou fazer um produto ultra específico para uma determinada necessidade, né? Porque, vamos supor, um hambúrguer com uma fatia, com uma rodela de abacaxi. Nossa, cara, que produto é esse? Todo mundo fala, não, faz ali um pão, carne e queijo, né? Que você consegue marketear isso para um público maior, né? Você consegue ali ter mais clientes ali vendo se você fazer um anúncio e tudo mais e tal. Mas hoje em dia, como você consegue segmentar, você consegue fazer o sanduíche com a rodela de abacaxi e marketear ele apenas para as pessoas que estão interessadas num sanduíche com abacaxi. E sem perder tração, e sem perder o resto, né? Eu acho que é isso, né? Ah, mas se eu fizer muito voltado pro abacaxi, aí eu não vou conseguir vender o tradicional que é sem o abacaxi. Você fala, não, amigo, você faz os dois. Exato. Né? É só uma questão de você apresentar pra pessoa certa no momento certo. E aí volta para todos os itens que a gente já falou, saber onde eles estão, né? Onde a concentração desses estão, para você entender como é que eles se comunicam, para saber as coisas que são parecidas que ele vai atrair, enfim. A gente conecta com todas as coisas que a gente já falou até agora. Sim. Né? E agora temos mais uma aqui. Essa é legal. Você cortejar o seu cliente
Nossa, cortejar, hein? Se aproximar do seu cliente. 2021... É como tentar começar um relacionamento, é como um flerte. É uma chavecada. Esse é o antigo. Tá, o novo eu tô falando chavecada, mas assim, eu já sei, assim, pro meio digital, e a gente tá num podcast que é digital. Eu tenho 34 anos e acho que pro meio digital isso já é velho. Então, se você é mais novo que isso, ouviu chavecar e achou estranho, não... Aí depois você comenta aí falando qual que é o termo da atualidade, mas enfim. Eu espero estar lidando com pessoas tão velhas como eu. Na atualidade, tá? Nós temos aqui uma nova verdade, que é cortejar os seus clientes é como estar no Tinder, é como estar no aplicativo de relacionamento online. Mas faz todo sentido, né? Assim, isso é uma coisa que acho que a gente já conversou sobre isso, assim, você tentar... Quando foi que a gente falou? A gente falou sobre isso no último podcast, você deu um exemplo bom sobre isso. Sobre relacionamento? Não sobre relacionamento, mas assim, pensa só, você tá tentando fazer agora um relacionamento ou conversar com as pessoas no meio digital. E não faz nenhum sentido hoje você tentar fazer isso da maneira física. A gente falou, acho que quando a gente tava falando do board de colaboração ou videoconferência. Sim. Não adianta a gente ter expectativa de que a gente vai ter uma interação com alguém digitalmente exatamente da mesma maneira que era fisicamente. Não vai ser igual. Não, e outra, gente, ninguém mais interage mais do que poucos segundos. É rápido. Com uma marca, com um anúncio. Com pessoas também. Já foi a época do intervalo do Fantástico. Exato. Aquele spot de 30 minutos ou de 1 minuto que a família inteira ficava sentada ali vendo aquilo. Cara, pensa que o Tinder, ele se baseia em um movimento de dedo ou para um lado ou para o outro. Esse é o tempo que você tem. Exato. Esse é o tempo que você tem. E assim, se você não atinge os gatilhos mentais certos, isso é programação neurolinguística pura, a de verdade, sem o charlatanismo por trás. É aquilo. A pessoa tem que bater o olho e tem que se conectar com aquela mensagem imediatamente, de alguma maneira. Poxa, estamos falando aqui de anúncio de Instagram, que o cara também é o movimento do dedo pro cara rolar, passar do seu anúncio. TikTok, o próprio conteúdo em si tem no máximo ali 1 minuto. Ele já é feito para ter pouco tempo. Agora eles lançaram um modelo novo que você pode colocar um vídeo de 3 minutos. Sim. Mas mesmo assim, uma passada de dedo foi pro próximo. Sim, não, a pessoa acho que já fica ansiosa para passar o dedo, né? Às vezes eu tenho certeza que a maioria das pessoas, sei lá, se pegar a estatística, elas devem ver 50% de um vídeo de 15 segundos, às vezes, em sua grande maioria. Tirando aqueles que viralizam de fato. Né? Então, mas aí que tá, você precisa, mesmo pro vídeo viralizar, você tem que ir ali nos primeiros segundos, tem que ter ali, às vezes, eu posso até falar de milésimos ali do processamento. O convencimento, o que a pessoa viu ali tem que ser interessante pra ela frear o dedo. Cara, isso é... Que mundo é esse, né? A gente vivia antes no mundo que era um Pentium 166. Agora a gente vive no... Até carregar o anúncio. Qual que é o novo chip ali da Apple? O M1? O M1. Agora a gente vive no mundo M1. Então, basicamente era isso. Antes a gente esperava para ver um filme inteiro e ser convencido de uma ideia. Né? E a gente pode trazer, né, as propagandas como eram antes. Né? Quando começaram as propagandas na televisão, os ads, acho que lá nos anos 50, 60, começou a bombar de ad mesmo tradicional na televisão, eram filmes às vezes longos, né? Apesar de pequenos, sei lá, 1 minuto, 2 minutos, mas você assistia até o fim, você estava empolgado com aquilo que estava acontecendo. Hoje em dia, sim, cara, se você viu meio segundo de um vídeo e ele não te chamou a atenção, você ignorou ele com a passada de dedo. Exato. Entendeu? Então a sua marca, ela tá sendo ignorada com assim, ó. Passando o dedo pra cima. É isso. Entendeu? Então você tem, sim, meio segundo pra convencer o cara. Né? E é o Tinder. Exatamente. Você tem que ter uma imagem ali muito legal. E eu vou além até. Se você for, por exemplo, querer explorar engajamento em comentários, quantos comentários às vezes tem um vídeo que engaja pra você conversar com todas aquelas pessoas? Às vezes você tem pouquíssimo tempo pra ir lá e mandar uma mensagem pro cara. Sim. Naquela, né, avalanche de comentários que deve receber. Mas é igual o aplicativo de relacionamento também. Ou seja, você tem ali um curtíssimo espaço de tempo, a pessoa te dá uma chance, aí ela vê a primeira foto ali, gostou, aí abre o perfil. Deu match, aí você começa a conversar com
a pessoa, no caso do aplicativo de relacionamento, e com o cliente também. Não, e outra... Você não pode querer começar já conversando, tudo mais. Não, e você não... realmente convence primeiro ali, rápido, e aí você ganha uma chance de descer essa pessoa no teu funil. Não, e você não é o único. Com certeza. Eu acho que esse é o grande ponto, né? Como o Tinder, você não é o único. Né? Você às vezes ganhou o coraçãozinho verde ali, né? Ou a passada do dedo pro lado do coraçãozinho. Só que essa passada aconteceu com outras pessoas também, né? E a empresa é a mesma coisa. Quando a pessoa joga ali no Google, que seja o Google, que eu acho que hoje do digital é o mais tradicional que a gente pode pensar. Vai aparecer ali, sei lá, na primeira página ali, sei lá, umas 15 empresas. Né? Você pode conseguir fazer com que na primeira clicada que ele viu lá, teu anúncio primeiro, se você atendeu todas as regras de SEO do Google, ótimo. Né? Mas assim, hoje as pessoas já têm um comportamento de, ok, já vi esse, vou ver pelo menos mais uns 2 para ver se eu estou fazendo bom negócio. Né? Então as gerações novas, elas entendem de internet o suficiente para saber que ela não vai comprar às vezes no primeiro, a não ser que você tenha aquele copy fantástico que a gente sabe que muitas empresas fazem ali, pô, basta clicar que vendeu, né? Mas as gerações estão cada vez ficando mais imunes sim, a esse tipo de hack, né? Esse exato. tipo de copy. Então, por isso que ficar tratando como o Tinder, né, é super importante. Sim. Não se sinta único. Bom, então agora a gente percorreu, a gente já falou, pô, quem tá ouvindo deve estar pensando. Então eu tenho que ter um produto exatamente do jeito que o cara quer, tenho que convencer o cara em meio segundo. Tem. Tenho que fazer um monte de coisa aqui, tenho que competir com a outra experiência boa que o cara teve. Peraí, gente, o que vocês estão falando, né? E acho que pode ser resumido pela próxima verdade aqui que eu tenho, que é, a verdade antiga era que relacionamentos importam, e a nova é que relacionamentos são tudo. Nossa, Tudo isso que a gente está falando se resume a relacionamento. A você entender exatamente quem é o seu cliente e você achar realmente uma maneira de interagir com ele da maneira que de fato interesse a ele. Eu acho que criar o laço é a palavra, assim. É você trazer pra vida, você se colocar de fato na vida do cara como se ele estivesse ganhando um amigo novo. Né? Eu acho que esse é o ponto, assim, eu vejo isso às vezes acontecer com os meus gadgets, assim, sabe? Nossa, o meu notebook, pô, eu comprei um Note da Apple que eu gosto, que eu carrego ele comigo, que eu gosto que as pessoas vejam ele comigo, e querendo ou não, a Apple conseguiu fazer com que esse gadget virasse um amigo meu. E o mais interessante, né? A Apple sabe exatamente quem é o cliente dela. É uma pessoa que quer mudar o status quo, parafraseando aquela palestra do Simon Sinek, né? É uma pessoa que quer mudar o status quo, aquela pessoa que quer uma individualidade, por mais que tenha um monte de gente hoje, né? Você passa na Berrina Faria Lima, tá todo mundo de iPhone. Mas ainda assim é um statement ter aquele aparelho. E é um statement você ter o AirPod na orelha. É um statement você ter qualquer coisa que a marca faz, eles criam baseado nisso. Você quer uma outra marca que é excelente em entender quem são os clientes e em se relacionar com eles? Marvel. Nossa, sim. Eles sabem que, olha, eu tô presente na tua vida desde a tua infância. E eles falam, você pode contar comigo que eu não vou te decepcionar. É basicamente isso. Cara. Eu sempre me pergunto, assim, porque eu não entendo. Provavelmente você entende muito mais do que eu, porque você é muito mais assíduo de Marvel do que eu. Né? Eu sou o Marvel cinema. Né? O Zago já foi Marvel quadrinhos. Então ele é suspeito. Eu não sou suspeito. Eu realmente comprei a Marvel. Assim, tudo que eles estão fazendo no cinema agora, eu comprei. Eu fui consumidor mesmo. Os caras conseguiram me atingir e eles começaram a fazer parte da minha vida. Né? No ponto de tipo, nossa, eu não vejo a hora de ter alguma coisa da Marvel esse ano. Sabe? Saiu no Disney Plus as séries, eu já não vi a hora de toda sexta-feira poder almoçar assistindo um episódio lá de uma série nova da Marvel. Né? E isso é uma conversa. Exato. Né? Na minha opinião, isso é um laço que você cria, não pela necessidade de produto, né? Porque não é.
Entendeu? É isso, você entendeu o seu cliente, você entendeu o que ele gosta, o que ele tá buscando ali no entretenimento dele, né? Não, e você vê, né? A Marvel, o filme, vamos nem falar da Marvel, vamos pegar um filme da Marvel, a gente pode entender que ele é um produto. Ele vai render ali bilheteria e tal. Mas a Marvel, o filme tá dentro de um universo da Marvel, que tá dentro de uma Disney, que atende diversos segmentos diferentes, mas eles conseguiram fazer uma conversa com cada um. Sim, e assim, eu tenho uma empresa centenária, praticamente, de história em quadrinhos. Você quer uma coisa que mais foi disruptada do que a indústria de publicação impressa, né? Tinha tudo pra morrer. Não, se reinventa, começa a colocar programa de TV, vamos começar a fazer filmes cada vez melhores, jogos e tudo mais. Teve uma pandemia, fecharam os cinemas. Não tem problema. Você tá onde? Você tá em casa? Você tá na sua sala? Você tá preso dentro da sua casa? Conta comigo, vai ter um entretenimento pra você aqui na tua televisão. E eu acho que eu gostei mais ainda da Marvel, é engraçado, a gente se empolga com esse assunto, viu? Então vocês não reparem. Mas se eu for fazer, por exemplo, uma comparação de sucesso conquistado de Marvel e, por exemplo, Star Wars, né? Por que o Star Wars às vezes não conquistou, não vingou quando eles trouxeram essa coisa nova? Vamos trazer para agora para as novas gerações, ou vamos ampliar isso no cinema? Por que a Marvel conseguiu tão bem? Meu, eu tenho um primo meu que deve ter, sei lá, acho que ele tem 12, 13 anos agora. Cara, ele é novo. Quantos anos tem a Marvel? Década de 60, Stan Lee tava lá, Homem-Aranha, Isso que eu ia falar, passeando por Nova York. Cara, assim, eu posso estar errado, gente, pode ser 70, 80, mas enfim, faz tempo. Mas sei lá, tem uns 50 anos, sabe? A criança tem 12. Cara, ela usa a camiseta do Homem-Aranha, ela tem boneco do Homem-Aranha, ela joga Homem-Aranha. Cara, é incrível como eles, geração vai passando, geração, os caras conseguem conversando com cada... E as gerações são muito diferentes. Acho que esse é o ponto. Quando você consegue chegar nesse ponto onde você consegue fazer esse relacionamento independente da nova geração, só porque você sabe fazer isso, só porque você entendeu como fazer isso e mais, a importância de fazer isso. Porque pra mim é o laço. Quando a pessoa fala, nossa, eu sou viciado em Star Wars, assim, né? Eles conseguiram criar lá atrás, principalmente pelos livros que eu li, pelos filmes clássicos e tal. E, puta, agora eu acabei de pensar em mais um exemplo de como bater a experiência é importante. Exato, eu tava querendo chegar nesse ponto. Isso é incrível. Agora acabou de Os novos do Star Wars tiveram que concorrer contra a experiência que os clássicos deram para as pessoas. Exatamente, cara. Porque pega os diretores novos que fizeram essa trilogia nova. Cara, era o trabalho mais importante da vida deles, era muito menos, talvez... Ganhar do Star Trek, ganhar do outro filme que não, era ganhar deles mesmos, deles mesmos. Daquela melhor experiência. Ganhar do... Da trilogia clássica. Da trilogia clássica, cara. E dos prequels. E dos prequels, que querendo ou não, né... Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Sim, foram bons, entraram. Não, daria pra gente fazer um episódio inteiro só falando dessa questão de você tem que superar não seu concorrente, mas a melhor experiência. Exato, não, isso é assim, e eu acho que construir um relacionamento, todos esses outros pontos vão levar, querendo ou não, ajudam a levar a uma melhor experiência, principalmente o relacionamento. Sim. Né? E a gente tem exemplos também do contrário. Tem um muito interessante que eu quero trazer aqui, que foi o caso da Mercedes-Benz. A gente tá falando que relacionamento com o cliente é tudo. Mas o da Mercedes, eu tô curioso, porque eu conheço um caso da Mercedes. Então, acho que a gente tá falando do mesmo caso. É o do Lelec lá? Exatamente. Nossa, não. Relacionamento com o seu cliente é tudo. Né? Então você tem a Mercedes-Benz, que estava lançando um carro, né? Um novo Classe A, que era o A200, o A250 e toda essa linha nova do Classe A, que deixou de ser aquele carrinho que parecia brinde de Kinder Ovo, né? E virou um carro, um belo carro. A robustez que ele ganhou. Não, exato. E aí na Europa ele estava sendo marketeado como um carro para o jovem, né? Para o jovem alemão, o jovem europeu, né? Então a propaganda consistia num carro dentro de um galpão, chão molhado, carro indo a 200 km por hora, saindo de lado, deslizando na água, e uma música eletrônica no fundo ali, realmente bem apelativo. E aí veio
a propaganda pro Brasil, ser vinculada aí no internet, televisão e tudo mais. Mas veio com a mensagem, é pro público jovem. Tá bom. Ninguém pensou que o jovem, o público brasileiro para uma Mercedes, não é necessariamente na mesma faixa etária do público europeu. Conclusão, foi feita uma adaptação pura e simples de, é pro jovem? Tá bom, o que é o que os jovens estão escutando? E na época tava bombando a música do leque, 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 leque. O que aconteceu na propaganda? Tinha um Mercedão saindo de lado, um carro de mais de 100 mil reais, no fundo tocando leque, leque, leque. Que, convenhamos, não é a música que um público de Mercedes-Benz estava escutando no momento. Eu acho que assim, se isso gerou uma crise, viu, dentro do marketing da Mercedes. Se é público ou não... Procurem o case. A gente pode falar, né? O funk, ele alcança hoje um nível, talvez não naquela época, mas hoje o funk ele já atinge níveis, diferentes níveis da sociedade, né? Hoje você alcança o pobre, você alcança o rico, todos gostam, e virou um hit realmente, né? Um estilo de música no Brasil que é extremamente consumido, né? Você vê... No Brasil e no mundo, né? Você pega o canal do Condzilla, é um dos maiores do YouTube, Exato. Tá no top 20 até hoje. Você pega a Anitta, hoje já é uma das maiores artistas que a gente teve, né? Então, assim, hoje, né? Então, óbvio que eu não vou comparar lá atrás, mas eu acho que o que pegou mais é o fato de ter virado uma piada. Sim. Né? De ter viralizado como uma piada e não como... Não, e assim, o fato de alguma coisa estar no momento, ser o hit do momento, não significa que sai pra todos os... Você tem que usar pra qualquer coisa. Se eu vou fazer uma propaganda de uma guitarra, eu não vou colocar o cara tocando ali bossa nova. Exato. Eu vou colocar ele sendo o Slash, o Rockstar. Ele serve pra tocar bossa nova? Serve. Você consegue tirar uma bossa nova? Consegue, mas é óbvio que não, o público que tá buscando, provavelmente em sua... Mas assim, né? É aquele negócio. Né? De novo, a gente volta ali. Dá pra segmentar pra galera de bossa nova também? Dá, hoje dá. Né? Você consegue. Hoje dá, você digitalmente consegue vender guitarra pra qualquer um, se você segmentar diversos públicos. Agora, você não pode pegar numa mídia tradicional, né, na TV... Uma marca que foi por anos construída com uma marca, símbolos de status, símbolos de poder, uma marca ali, todo objeto de desejo. Não, né? Você pode até fazer, mas quando você vai para uma rede nacional, de uma mídia tradicional, você não consegue dividir quem vai ver ou quem não vai ver. Todo mundo vai ver. Exato. E vai ter... E vai pegar mal para... O grande problema eu acho que é esse. Porque assim, vai ter uma quantidade de pessoas que vai comprar porque tinha um funk? Vai, né? Ótimo aproveitar essa margem de pessoas, né? No meio digital é o que se faz. Provavelmente daria mais certo se fosse uma música do Alok ali junto com o carro. Mas o ponto que eu tô querendo chegar é, hoje, no contexto hoje, que digitalmente eu consigo segmentar um ponto de fazer personalizado uma propaganda diferente para cada público, ótimo, eu tô pegando fatias maiores no meu mercado, tô vendendo mais. E você entender também qual é a maior parte. Você vai fazer um spot publicitário grande, de massa, que claro, gente, não tem como falar. Tipo, então qualquer anúncio de Facebook vai me gerar mais retorno do que no intervalo da Copa do Mundo, do jogo de futebol na TV? Não, você anunciar no intervalo de um jogo da final da Copa do Mundo... seu anúncio vai ser visto ali, vai explodir, vai ser uma coisa master, né? Então, se você vai fazer algo master, quem é o teu cliente? Faz mais assertivo, exato. Pesquisa quem é o teu cliente. Eu acho numa quantidade... Porque o problema é que da Mercedes é que você pensa só, você tinha todo aquele cliente de até idades, né, maiores, são mais pessoas mais velhas, que nem tinham interesse em comprar o Classe A às vezes. Porque era um carro jovem, ele é mais velho, ele já, via de regra, ele já nem quer o Classe A. Mas ele quer lá qual que é o modelo de velho da Mercedes? Nossa, gerar polêmica aqui falando isso. Mas desculpa, gente, é que eu sou um asno com carro. Não, acho que assim, qualquer marca, seria os modelos mais sedãs, eu acho que eu diria, classe C e tudo mais, mas a questão é a seguinte... Não, o ponto que eu tô querendo chegar é que, às vezes, por causa de uma propaganda de um carro de classe A, que era pra jovem mesmo, tipo, tudo bem, não deu tanto certo. Digamos que nem foi o funk, mas foi qualquer outra música, mas não deu certo. Tá bem, vamos lá tentar fazer de novo. Só que o problema é que ali você, às vezes, se queima pros outros produtos também.
Né? Eu acho certeza. Isso que deve ter pego no calo lá do cara ali, que olhou e falou, como é que vocês fazem isso? Porque aí quem afeta é a marca, não é o produto. Porque se você queimar um produto, beleza, há um dano, mas ele é menor. Mas quando aquilo vai direto pra imagem, pro branding, pra identidade da Mercedes no Brasil... E alguém tinha que olhar ali também e falar, tudo bem, é um carro pro público jovem? Sim. Hoje, quantos jovens da população brasileira, né, conseguem entrar numa concessionária Mercedes-Benz com poder de compra? Mas, né? É um público ali tão restrito. Mas o que eu tava falando digital, não tem problema que é restrito. Vai ser restrito, não tem problema. É 15 pessoas. Ok, eu quero vender para os 15. Não, tudo bem, mas você tá falando de um carro que tá vindo pro Brasil com uma expectativa de vendas. Não, claro. Então, se você fizer ele aqui no Brasil, né, para atingir jovem, então tudo bem. Qual o número de jovens com poder aquisitivo para comprar um A200, né? É um público pequeno. Pequeno. Claro, é um nichinho. Né? Então você tinha que fazer uma propaganda ali. Tudo bem, você pode fazer até a voltada pro jovem, mas saiba que aquilo vai vender pro nicho. Não vai ser na tradicional. E você vai ter que abrir um pouco mais o público se você quiser vender de fato. Trazendo pro digital, ótimo. Eu vou vender um pouquinho para cada pouquinho que eu tenho que vender. Isso, pô, bota um A200 no clipe do funkeiro. Exato. Resolve. Agora não bota no spot principal. No principal, exato. Não, perfeito. É tipo, puta. É segmentar cliente e ter relacionamento com o cliente. É isso. Exatamente. E, assim, não só entenda, mas assim, se é pra criar um relacionamento, né? Saiba quem ele é. Sim, outra marca que soube fazer muito bem o relacionamento. Pets. O Pérez, a marca de hambúrguer. Nossa, sim, eu tava pensando em Pets de cachorro. Tá. Não, também faz bem o seu trabalho, mas poxa, o Pets, pra quem tá ouvindo e não é de São Paulo, tem uma rede de hamburguerias de São Paulo que eles restauraram ou tentam restaurar o que era a hamburgueria americana ali dos anos 50, aquele McDonald's do começo. É o baratinho, pequenininho, fácil de comer na rua. Exato, você não precisa sentar numa mesa pra comer, você pega, come na praça. E, putz, eles passam a mensagem certinho pro público deles. E o mais incrível, eles não têm site, né? Assim, eles só têm um Instagram. Eles têm um Instagram, exatamente. Isso, né? E eles só crescem. Crescem. E tem gente que fala, mas é presença, tem que estar no Twitter, tem que estar no YouTube, tem que estar em todos, tem que fazer ad pra caramba. Não. Tudo bem que hoje a marca já ficou tão conhecida, pelo menos aqui no meio de São Paulo, que você vai colocar o nome do Pets, vai ter gente no YouTube falando sobre eles. Mas é isso, é relacionamento. Experimentando o hambúrguer deles e fazendo review. Mas isso é relacionamento total, né? Porque, cara, eu nunca fui impactado por um ad sequer do Pérez. Eu nunca vi um anúncio do Pérez, porque eu acho que não tem. É um boca a boca, assim, um relacionamento incrível que eles conseguiram construir. E não para de surgir unidade nova. É Dark Kitchen pra lá, pra torto à direita, é uma em cada principal bairro de São Paulo. Existe, às vezes, não dando conta do tanto que as pessoas demandam que eles cresçam. Exato. Né? De tão queridos que eles conseguiram ficar. E o fundador, né, ali, que é o que mais se comunica com as pessoas no um dos, né, porque tem mais de um, mas é o que mais se comunica ali no Instagram. Cara, o cara é muito sincerão, assim. Não, ele é muito simpático. A gente tá passando por isso, na pandemia tá mó difícil, deu uns pepinos que a gente tava tentando fazer o Cine Drive-In, mas a gente ainda tá com esperança, a gente vai fazer acontecer. Exato. Então, cara, assim, parece que comunicação sincera. Parece que não precisa de estratégia, né? Parece que não precisou sentar numa mesa. Assim, como o Pérez sou eu, né? Vamos dizer assim. Basicamente eu ir lá e conversar com os caras, porque sou eu, né? E eu acho que a grande lição é essa. Relacionamento é tudo. Né? É o fundador colocando a cara para conversar diretamente com o seu cliente, né? É a reunião... Vai o fundador mesmo para conversar, para explicar como aquilo aconteceu, são os valores que aparecem, né? Não é só o produto. Exato. Né? Assim, tudo bem, o meu produto você vai encontrar aí em um monte de lugar, só que assim, quem eu sou, né? Os meus valores, por que eu tô criando isso, o que eu quero, como que eu quero ajudar as pessoas, né? E aí é ter tudo que as pessoas estão procurando de verdade, ter tudo, não só algumas coisas. Sim. Você vai construindo basicamente desse jeito. Exatamente.
Né? E o Pérez é legal, porque ele faz muito disso, assim, você vê alguns pedidos que as pessoas fazem ali pelo Instagram dele, que ele de fato tenta atender. Eu acho que o mais pedido foi o vegetariano, né? Aí depois um hambúrguer maior, eu comer sempre 2, quero comer só um. Aí eles lançaram um maior agora. Pra lançar um maior, e é porque muito pedido, pô, faz um igual o Big Mac, faz um maior, faz um com hambúrguer mais grosso, e o cara fala, calma gente, eu tô tentando, então é muito legal. Então acho que é isso, pessoal. A gente conversou bastante aqui, acho que deu fome em todo mundo esse finalzinho. E já tá na hora aqui pra gente, né? Eu não sei que hora vocês estão ouvindo isso, mas pra gente já tá chegando na hora. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa conversa. A gente destrinchou aí algumas coisas, falamos. Espero que isso tenha acendido algumas lâmpadas na cabeça de vocês, né? Para que vocês possam pensar aí na estratégia de marca de vocês, seja marca pessoal, seja dentro da sua empresa. Como é que você pode trabalhar com essa nova geração e com tudo que essa tecnologia, que esse mundo digital, que agora a gente foi forçado a mergulhar no digital, né, pela pandemia mesmo, o que tudo mudou, o que tudo isso trouxe, e como você pode atuar bem e direcionado dentro desse mundo. Então, se você gostou, deixa um comentário no podcast, deixa um like no vídeo, fala com a gente e a gente vai trazer mais episódios para vocês. É isso. Falou, pessoal. Falou. Até mais.